O homem mais justo em meio à provação. Em uma terra chamada Uz, vivia um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Jó. Ele não era rei, profeta ou guerreiro, mas era íntegro. A Bíblia o descreve como um homem justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Era próspero, respeitado e abençoado com uma grande família. Possuía riquezas, terras, gado e uma reputação impecável. Tudo parecia estar em perfeita ordem em sua vida. Mas enquanto Jó vivia em paz, no mundo invisível, uma conversa acontecia que mudaria seu destino para sempre. Satanás apareceu diante de Deus e questionou a fidelidade de Jó. Será que Jó teme a Deus por nada? Insinuou. Em outras palavras, acusou Jó de servir a Deus apenas porque tudo lhe ia bem. E então algo aconteceu que poucos compreendem, e Deus permitiu que Jó fosse provado. Não porque o odiasse. Não porque quisesse destruí-lo. Mas porque conhecia a profundidade de sua fé. Em um único dia, a vida de Jó desmoronou. Mensageiro após mensageiro chegava com notícias devastadoras. Seus bois foram roubados. Suas ovelhas foram consumidas pelo fogo. Seus camelôs foram levados. E o mais doloroso de tudo, seus filhos morreram quando uma casa desabou sobre eles. Em questão de horas, o homem mais abençoado tornou-se o mais afligido. E aqui começa a pergunta que muitos se fazem em silêncio: por que Deus permite que os justos sofram? Após receber aquela notícia devastadora, qualquer homem teria amaldiçoado seu destino. Qualquer um teria erguido o punho para o céu. Mas Jó fez algo inesperado. Rasgou suas vestes, prostrou-se no chão e adorou. Em meio a lágrimas e poeira, declarou: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou, ou bendito seja o nome do Senhor. Ele não negou sua dor. Não fingiu força. Mas também não permitiu que a amargura tomasse conta de seu coração. Em meio ao caos, escolheu honrar a Deus. Contudo, a provação não havia terminado. Satanás apareceu novamente diante de Deus, insistindo que Jó permanecia fiel apenas porque ainda tinha saúde. Então, foi-lhe permitido tocar seu corpo. De repente, feridas dolorosas cobriram a pele de Jó da cabeça aos pés. O homem outrora respeitado agora jazia em cinzas, raspando-se com um pedaço de cerâmica para aliviar seu sofrimento. A dor física foi agravada pela dor emocional. A perda material agravou a perda de sua família. E como se não bastasse, sua própria esposa, vendo seu estado, disse-lhe: Você ainda mantém sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. As palavras que chegam mais perto podem ser as mais dolorosas. Mas Jó respondeu firmemente: Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos a adversidade? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E aqui a história toma um rumo mais profundo, porque, à medida que a provação se prolonga, a fé começa a ser abalada por dentro. Com o corpo coberto de feridas e o coração despedaçado, Jó tornou-se a própria personificação do sofrimento. 3 amigos viajaram de longe ao saberem de sua tragédia. Quando o viram, mal o reconheceram. Sentaram-se ao seu lado em silêncio por 7 dias. Ninguém falou. A dor era indescritível. Mas o silêncio, embora às vezes ofereça conforto, também pode se tornar opressivo. Finalmente, Jó quebrou o silêncio. Ele não amaldiçoou a Deus, mas expressou a angústia mais profunda de sua alma. Amaldiçoou o dia em que nasceu. Questionava por que a vida continua quando a alma está ferida. Suas palavras não eram de rebeldia, mas de desespero. Era o grito sincero de alguém que já não entendia o que estava acontecendo. Seus amigos começaram a falar, mas não para oferecer conforto. Tentaram encontrar uma explicação lógica. Segundo eles, o sofrimento só poderia ser consequência de um pecado oculto. Sugeriram que Jó devia ter falhado de alguma forma. Que Deus não pune sem motivo. Mas eles estavam errados. Nem todo sofrimento é castigo. Nem toda provação é consequência de um erro. Às vezes, a dor é uma etapa onde uma fé mais profunda se revela. Jó defendeu sua integridade.
Ele sabia que não havia feito nada para merecer aquilo. Contudo, algo começou a mudar dentro dele. Não era mais apenas uma perda externa, agora era uma luta interna. Perguntas sem resposta. Um céu silencioso. Orações que pareciam incapazes de alcançar as nuvens. E quando Deus se cala, a fé entra em sua fase mais difícil. Os dias se passaram e o céu permaneceu silencioso. Jó clamou, questionou e buscou uma explicação. Por quê? Repetia incessantemente. Ele não conseguia entender como o Deus a quem servirá com integridade podia permitir tanto sofrimento. Sua mente tentava encontrar um sentido, mas o silêncio parecia mais forte do que qualquer resposta. Às vezes, a parte mais difícil da provação não é a dor, é não entender o propósito. Seus amigos continuavam a acusá-lo indiretamente. Insistiam que ele deveria se arrepender de algo oculto. Mas Jó sabia que sua consciência estava limpa. E embora sua fé estivesse ferida, não estava morta. Em meio à sua angústia, ele pronunciou uma das frases mais poderosas registradas nas Escrituras: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Essa declaração não nasceu em um momento de vitória, mas em meio ao sofrimento mais profundo. Era uma fé que sangrava, mas que não desistia. E então, quando tudo parecia se prolongar demais, quando o homem estava exausto de tanto perguntar, Deus respondeu. Mas ele não respondeu com explicações. Ele não respondeu detalhando o motivo de cada perda. Ele respondeu revelando sua grandeza. De um redemoinho, Deus falou. Ele lembrou a Jó quem criou os céus, quem estabeleceu os limites do mar, quem sustenta as estrelas. Não foi uma repreensão cruel, foi uma revelação poderosa. Jó compreendeu algo que o transformou por dentro, e ele não precisava entender tudo para confiar. A fé madura nem sempre recebe respostas. Às vezes, ela recebe revelações. Quando Deus falou do meio do redemoinho, ele não explicou as razões por trás da dor de Jó. Não detalhou a conversa celestial nem justificou cada perda. Em vez disso, mostrou a Jó a sua grandeza. Fez-lhe perguntas sobre a criação, sobre o universo, sobre os mistérios que só o Criador pode compreender. E naquele momento, algo mudou no coração de Jó. Não porque ele compreendeu tudo, mas porque compreendeu quem Deus é. Jó respondeu humildemente: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa declaração marcou a virada. Antes, ele conhecia Deus pela tradição, pela experiência externa, pelas bênçãos. Mas agora ele o conhecia profundamente, intimamente, em meio à dor. A provação não destruiu a sua fé. Ela a refinou. O sofrimento o levou a um nível espiritual que a prosperidade jamais poderia ter proporcionado. Ele descobriu que Deus permanece soberano mesmo quando os céus parecem silenciosos. Que a fidelidade não depende de circunstâncias favoráveis. Que a verdadeira confiança nasce quando não há respostas visíveis. E então veio a restauração. Deus vindicou Jó perante seus amigos. Declarou que ele havia falado corretamente. E não apenas restaurou o que ele havia perdido. Deu-lhe o dobro. Novos filhos, novas riquezas, nova honra. Não como recompensa por suportar a dor, mas como prova de que a história não termina com a provação. Porque quando Deus permite uma fase difícil, não é para destruir, é para transformar. A história de Jó não é apenas um conto antigo. É um espelho para qualquer pessoa que já sentiu o silêncio do céu. É a prova de que a dor nem sempre é castigo e que as provações nem sempre significam abandono. Às vezes, é o palco onde Deus revela algo maior do que podemos imaginar. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Foi ferido, mas não foi derrotado. Duvidou, questionou, chorou, mas nunca abandonou completamente a sua confiança em Deus. E, no fim, compreendeu algo que muitos de nós levamos anos para entender: não precisamos conhecer todos os planos de Deus para saber que Ele continua sendo bom. Talvez hoje você se sinta como Jó. Talvez tenha perdido algo que amava. Talvez o silêncio de Deus pese mais do que o próprio problema. Mas lembre-se, em silêncio não significa ausência. Deus estava presente quando Jó chorou.
Estava presente quando seus amigos o acusaram. Estava presente quando parecia que nada fazia sentido. E ele está presente com você agora. Se a provação te enfraqueceu, isso não significa que você está acabado. Pode ser o início de uma revelação mais profunda. Pode ser o processo que está construindo uma fé mais forte. Porque quando Deus permite a tempestade, Ele também sustenta o barco. A história de Jó termina em restauração. E a sua história ainda não acabou. Confie. Permaneça. Persevere. Porque depois da provação vem a transformação.